hoje abordo os desafios da pesquisa em pediatria. E eu começo fazendo a seguinte pergunta: quantas lacunas do conhecimento clínico sobre crianças ainda permanecem sem resposta, à espera de alguém disposto a enfrentar obstáculos e investigá-las? Essa pergunta é que vai guiar tudo que nós vamos apresentar hoje. Quando nós falamos de pesquisa em pediatria, nós entramos numa zona de alta tensão entre dois polos. De um lado, a necessidade de buscar novas evidências científicas para esse grupo etário, e do outro lado, a obrigação de proteger esse grupo tão vulnerável e que depende da nossa capacidade de avaliar os riscos e os benefícios em seu nome. Um olhar rápido sobre esse gráfico, já de pronto um paradoxo nos chama a atenção. A carga de doenças na infância é elevada. Vai desde patologias mais simples, agudas, passando por uma maior complexidade, doenças crônicas, problemas de nutrição, do crescimento e desenvolvimento, da saúde mental, entre outros. No entanto, o número de ensaios clínicos voltados para esse grupo etário é desproporcionalmente menor. E isso se dá porque as crianças vêm recebendo uma fração minúscula, digamos assim, do esforço global de pesquisa. E eu vou usar a palavra criança para ser uma forma assim didaticamente mais simples, mais ciente da heterogeneidade que envolve a pediatria. As estimativas indicam que 10 a 15% dos trabalhos que são publicados na literatura, eles estão na área pediátrica. O que equivale a dizer que 85 a 90% são de estudos conduzidos na população adulta. Um ponto interessante é que a proporção de desenhos observacionais ela é maior comparativamente à de adultos, e isso tem uma justificativa. Os estudos descritivos observacionais muitas vezes são os únicos possíveis no cenário do pesquisador. Mas a gente sabe bem que eles tendem a ser desvalorizados em modelos hierárquicos mais rígidos. Mas o pesquisador tem que estar atento de que a qualidade da evidência não depende só do tipo de estudo, mas da adequação metodológica e da pergunta que é formulada. Vocês devem estar se perguntando qual a consequência dessa desproporção enorme. Na prática, o resultado é que muitas vezes nós poderemos estar tratando os nossos pacientes baseado em evidências geradas na população adulta e poderemos até fazer extrapolações que não vão se sustentar nem clínica nem biologicamente, porque a gente sabe bem que a pediatria não é uma medicina em menor escala. O paradoxo que acabamos de ver é o resultado de inúmeras barreiras. E uma delas, e talvez a mais importante, é a barreira ética. Crianças são, por definição, sujeitos vulneráveis, que não têm capacidade plena, nem legal, nem cognitiva, para compreender os riscos a que estão submetidos. Daí, o consentimento mediado por pais, responsáveis, até mesmo guardiães legais, e, dentro do possível, o assentimento, desde que haja uma compreensão para tal. Mas nem o consentimento ou o assentimento por si só, eles não conseguem resolver o problema central, porque a questão fundamental é saber qual seria o nível aceitável de risco quando o participante tem uma expectativa de vida longa, mas uma capacidade limitada de recusa ao que lhe é proposto. E é aqui que o conceito de risco mínimo e relação risco-benefício ganham uma densidade enorme na pediatria. Isso porque estudos considerados eticamente aceitáveis na população adulta podem se tornar questionáveis em se tratando de crianças, especialmente se estivermos lidando com lactentes e neonatos. A pesquisa sob a ótica da ética, ela pode se encontrar em duas situações distintas e opostas. No extremo, o pesquisador com receio de cometer um deslize ético é excessivamente restrito, mas mesmo tentando proteger, ele pode prejudicar o avanço do conhecimento,
particularmente se estivermos lidando com crianças com doenças raras. Por outro lado, se ele não se importar tanto com certos deslizes éticos, ele estará sob o risco de instrumentalizar a vulnerabilidade infantil. Portanto, a pesquisa pediátrica ela vive num dilema constante. Se protege demais, exclui. E se flexibiliza demais, ela corre o risco de explorar a vulnerabilidade infantil. Então, a gente já pode perceber que o ponto exato para conduzir uma pesquisa ética ele não é binário, e muito menos um cálculo matemático. Qual seria então esse ponto? A resposta é simples: não existe ponto exato único. O que existe é um equilíbrio cuidadosamente construído entre a proteção da criança e a necessidade de gerar conhecimento relevante. Outra barreira também muito importante é a barreira metodológica. Pediatria não é um bloco homogêneo. A categoria pediátrico é metodologicamente inadequada, porque ela engloba assim diversas faixas etárias, né? Indo desde prematuros extremos a adolescentes no final da puberdade. Na realidade, nós não estamos estudando um grupo só, mas vários grupos, com diferenças biológicas distintas em termos de metabolismo, farmacocinética, resposta imune, desenvolvimento neurológico, entre outras especificidades, né? Outro ponto crítico também em termos de metodologia é que as amostras da pediatria tendem a ser mais reduzidas por várias razões. Recrutamento é mais difícil, altas taxas de recusa, necessidade de critérios de inclusão mais restritos, e isso acaba impactando na robustez estatística, resultando em estudos que muitas vezes são pouco conclusivos. Além disso, a escolha do desfecho na pediatria é bem mais complexa, diferentemente do adulto, porque a gente precisa de desfechos mais difíceis de avaliar. A gente precisa olhar para o crescimento, para o desenvolvimento, para a aquisição de habilidades cognitivas e até para o impacto familiar. E o resultado disso é que exige um desfecho mais longo, de difícil mensuração e um segmento bem mais prolongado do que a população adulta exigiria. Quando a pesquisa clínica não consegue responder as perguntas no tempo necessário, a clínica não pode esperar. E é aí que entra a realidade do off-label, traduzindo usualmente como fora de indicação ou fora da bula. É bom lembrar, antes de tudo, que o off-label não significa um uso ilegal, mas sim um uso fora do registro aprovado. Em uma análise de consultas ambulatoriais que foi realizada nos Estados Unidos, cerca de 62% das consultas pediátricas elas incluíam pelo menos uma prescrição fora da indicação aprovada na bula. O uso do off-label foi bem mais frequente nessa população em menores de 6 anos. E em menores de 1 ano, a probabilidade ajustada chegou a 74%. Isso porque a falta de evidências específicas acaba levando ao uso compartilhado de medicamentos não estudados em crianças. E isso é uma barreira importante. Embora o vazio regulatório ainda seja uma realidade, um novo cenário mais promissor ele começa a se delinear com reformulações previstas pela Anvisa. A cooperação internacional Anvisa-FDA viabiliza intercâmbio de dados, acelera inclusive o reconhecimento de evidências internacionais. O cenário ele é otimista, mas é cauteloso, pois ainda falta uma norma pediátrica que transforme proteção das crianças em prioridade regulatória e não apenas em cautela. A essa altura, vocês devem estar se perguntando, depois de tantos obstáculos que eu apresentei, por que pesquisar em pediatria, né? E a resposta, assim, é bem simples. Porque crianças não podem ser tratadas como pequenos adultos e sem pesquisa, a gente vai continuar tomando decisões
com base em evidências que não foram feitas para elas. Cada obstáculo representa uma lacuna a ser preenchida e, por isso, nós precisamos continuar abrindo oportunidades, porque essas oportunidades serão estratégias para transpor todos esses obstáculos. A condução de uma pesquisa de qualidade, ela começa com a formulação da pergunta, que geralmente ela é originada da prática clínica. Em seguida, é fundamental escolher um desenho de estudo viável, lembrando que nem toda a evidência, como eu já falei, precisa vir de grandes ensaios clínicos. Às vezes, um relato de caso bem estruturado, ele apresenta elementos valiosos. Os aspectos éticos, claro, devem ser cuidadosamente planejados, né? Garantindo o equilíbrio entre os riscos e os benefícios. Trabalhar em cooperação favorece muito o estudo, que amplia, né, a qualidade e o alcance. Isso é muito importante nesses estudos multicêntricos, que geralmente o pesquisador que trabalha numa universidade tem mais facilidade para isso. E investir na formação metodológica é a base de toda pesquisa de qualidade. É nesse espaço dos desafios enfrentados na pesquisa científica que a residência pediátrica ganha um papel de relevância, ao acolher pesquisadores em diferentes momentos de suas vidas profissionais, aplicada à realidade brasileira. Ela reforça, assim, a ideia de que abrir espaço para publicação também é formar, incentivar e dar voz àqueles que diariamente constroem a pediatria, dentro e fora da pesquisa. Bem, eu já estou chegando aqui no final e a mensagem que eu queria passar para vocês é que nada deve nos desanimar. A pesquisa pediátrica é desafiadora, mas ela é necessária. E é na complexidade desse cenário que nós vamos encontrar a oportunidade de fazer ciência, porque a gente sabe, como pediatra, que investir na criança é investir no futuro. Agradeço aí a atenção e até a próxima vez.